Fala, minha galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Descomplicando RLM comigo, com o Vaguinho, o professor que está aqui para te apoiar em todos os momentos, todas as horas e, sobretudo, para te mostrar que matemática é possível sim. É possível sim aprender matemática. Basta a gente pegar essas memórias do passado, as memórias negativas que a gente tem no passado com a disciplina, colocar de lado e aí levantar assim a autoestima e dizer para você mesmo, eu posso aprender, eu quero aprender, por que eu não vou aprender? Tem um cara que está aqui gravando um vídeo para mim especial, uma aula bem planejada, uma aula toda estruturada de forma que eu aprenda. Então por que eu não posso aprender? Você pode aprender sim, tá certo? Basta ter força de vontade, querer aprender e, sobretudo, depois repetir, né? Repetir a aula, repetir os exercícios, fazer outros exercícios, porque é aquilo que eu sempre digo para vocês aqui no canal e não posso deixar de dizer nunca. É importante que vocês ganhem repertório. Os melhores estudantes de matemática, as pessoas que são mais bem-sucedidas nas provas de matemática, sem dúvida, são aquelas que têm maior repertório, ou seja, que conhecem vários estilos de questões. E aí você só ganha, você só adquire repertório, tá certo? Quando você faz muita questão, tá bom? Nunca se esqueça disso. A prática de exercícios é um dos pilares fundamentais no estudo da matemática, tá bom? Da matemática, da lógica. Então, todos sejam muito bem-vindos, tá certo? Explorem esse canal. Esse canal foi feito para vocês, com todo o carinho, com toda a minha dedicação. Então, explorem bastante. Explorem as playlists, tá? Você tem playlists lá organizadas, tudo de geometria, tudo de lógica, tudo de função. Então, explorem bastante, tá certo? Tem muita coisa bacana aqui para vocês. Gente, esse vídeo de agora é um vídeo muito especial, porque eu trago a função do segundo grau, ou a função quadrática, tá? Parte 1. São duas partes. Você vai assistir essa aqui hoje, primeiro, e depois vai assistir a próxima, a parte 2. As duas se complementam, tá bom? Nessa parte 1, eu trago o embasamento teórico, a base epistemológica do assunto, e no vídeo 2 eu trago exemplos clássicos e aqueles exemplos que eu escolho assim a dedo para que meu aluno consiga ter uma visão macro do assunto, tá bom? Então, vamos jogar duro aqui agora na função do segundo grau ou função quadrática. Essa função é extremamente importante porque a gente vê o gráfico dessa função, essa função na vida real, tá? Quando você vê, outro dia eu estava voltando de uma viagem e vi um arco-íris, a coisa mais linda do mundo. E ali, ali é uma parábola, tá? Função do segundo grau. Quando você aperta o bebedouro, você está na sua escola, você vai lá, aperta o bebedouro, vai tomar uma água, ali forma uma parábola ou uma semiparábola. Quando Cristiano Ronaldo, os craques, chutam uma bola e a bola faz aquele movimento, é um movimento que a gente chama de movimento parabólico, né? Formando uma parábola. A função do segundo grau, além de aparecer na vida real, tem aplicações nas outras áreas do conhecimento também, ou seja, as outras áreas do conhecimento utilizam esse conhecimento matemático para explicar algumas coisas lá específicas. Exemplo, na parte de física, a gente tem aplicação de função do segundo grau no movimento uniformemente variado, no MOVE, também no lançamento oblíquo. Se a gente cai agora para a engenharia civil, na engenharia civil a função do segundo grau é utilizada. A gente vê em algumas igrejas o formato da parábola, na verdade, aquelas construções daquelas montanhas russas. Se não fosse a função do segundo grau, esse conhecimento específico, o engenheiro teria dificuldade para montar, né? Aquelas montanhas russas, os arcos da Lapa no Rio de Janeiro, né? Muita gente deve conhecer com certeza, tem lá o formato parabólico. Aonde mais eu poderia estar? Na administração de empresas, na contabilidade, você também utiliza funções envolvendo a função do segundo grau. A função lucro, a função receita e por aí vai, ou seja, ficaria aqui um tempão falando para vocês as aplicações dessa função. Em termos de concurso, ela cai em alguns concursos, tá certo? Ela cai demais em vestibulares e o Enem também adora esse assunto. Portanto, fique até o final desse vídeo, você só tem a ganhar, tá? Ou você aprende para a vida, ou você aprende para essas seleções todas aí que vocês fazem, né? Que o público aqui é bem diferenciado, né? Concurso, Enem, vestibular, trainee, estágio, beleza? Então vamos lá. Função do segundo grau, parte 1. Como é que eu vou começar? Eu vou começar
definindo o que é uma função do segundo grau, galera. Uma função do segundo grau tem que ter essa cara aqui, tá? É uma função que ela vai de R em R, certo? E o formato dela é esse aqui. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A função do segundo grau é um pouquinho mais complexa do que a função do primeiro grau. A função do primeiro grau que a gente viu em outros vídeos, que tem aqui no canal, ela é mais simples, né? Porque ela justamente só tem dois coeficientes, perdão, que é o a e o b. Já a função do segundo grau possui 3 coeficientes, que é o a, b e o c. E a gente vai estar discutindo aqui a função de cada um desses coeficientes. Beleza. Detalhe, o a tem que ser diferente de zero para a função ser do segundo grau. E a gente diz que é função do segundo grau porque está elevado ao quadrado, tá certo? Então, esse quadrado que delimita, que marca que a função é do segundo grau, tá bom? Olha, nesse gráfico, vou só beber água porque eu falei muita coisa aqui, viu? Nesse slide, eu já trago a questão da concavidade, porque é o seguinte, função do primeiro grau, vocês viram comigo que se caracteriza através de uma reta, que é representada, desculpe, graficamente, através de retas, né? Retas ascendentes ou retas descendentes. Já a função do segundo grau, a gente vai ver aqui parábolas, tá? Os gráficos das funções de segundo grau serão gráficos parabólicos. E aí as parábolas elas vão ter concavidade para cima, que é esse caso aqui, ou positiva, e outras funções terão concavidade para baixo, ou negativa. E o que determina isso? Já vou dizendo logo para vocês, tá? O que determina é o valor do A. Esse Azinho aqui, tá vendo, galera, da fórmula? Se o A for positivo, já memorize aí, concavidade para cima. Se o A for negativo, nós temos concavidade para baixo. Se eu fosse quando eu dou aula na escola sobre esse assunto, que eu tenho um ano inteiro com o aluno lá, aí ele vai perceber com a própria construção isso. Aqui no canal eu tenho um tempo muito limitado, por isso que eu já entrego direto a informação para vocês, tá bom? Espero que vocês entendam. Então, se o A for maior do que zero, concavidade para cima. A menor do que zero, concavidade vai para baixo. Muito bem, esse slide aqui agora, gente, ele tá muito especial, tá? Um pouquinho carregado, tem bastante informação, só que eu vou abrir todas as informações aqui para vocês e detalhar ponto a ponto aqui. Se vocês entenderem esse slide, vocês têm um futuro promissor aí com esse assunto. Então agora a gente vai falar dos elementos do gráfico de uma função do segundo grau, que a mesma função está ali em cima. Bem, eu já falei sobre o A para vocês, não foi? O A determina se a concavidade é para cima ou para baixo. Eu quero falar agora sobre o C, galera, que é o termo independente. É justamente aqui o ponto 1. C é o ponto onde a parábola intercepta o eixo Y. É esse aqui, ó, que eu vou até colocar uma cor diferente para poder explicar melhor. Esse ponto aqui, tá vendo? Essa interseção com o eixo das ordenadas, que é o ponto C. Digamos, se você pegar uma função que o C valha 7, então a parábola vai cortar o Y aqui em 7. Então, o C determina isso, onde a parábola corta o eixo Y, beleza? É a função do C aqui, é o que o C faz. E outra informação que eu botei aqui, a interseção é dada pelo ponto 0 e f de 0. Esse C é justamente o f de 0, né, galera? Se você calcular a imagem de 0, vai dar exatamente C. Pronto, isso é importante. Segundo ponto, as raízes ou zero das funções, que a gente já sabe que são as raízes, tá? As raízes são aqueles pontos de x que tornam o y igual a zero, certo? Para descobrir a raiz, basta chegar no lugar do y da fórmula e botar zero. Você vai descobrir as raízes. As raízes são as interseções com os eixos das abscissas. Você está vendo esse ponto aqui e esse ponto aqui? Então, aqui são as raízes. Raiz 1 e raiz 2. Então, é importante você saber isso. A parábola, ela cruza o eixo Y aqui, tá vendo? As ordenadas exatamente no ponto C. E no eixo das abscissas, que é o X, a parábola cruza onde? Cruza nas raízes. Então, isso aqui é chamado de raiz, isso aqui é raiz. É só igualar a fórmula zero que você descobre. Agora, com o passar das aulas aqui, vocês vão perceber que tem 3 casos. Pode ter 2 raízes, é quando o delta é maior do que 0. Pode ter uma raiz só, aí só vai ser assim, ó.
Algo mais ou menos assim, tá vendo, galera? Ó, quando só tiver uma raiz, tá vendo? Só toca uma vez. Ou nenhuma raiz. Isso depende tudo do valor de delta. Já já eu falo melhor sobre isso. Bem, vamos falar de mais coisas importantes aqui. 3. Lembrando que esse slide aqui, eu estou trazendo o que para vocês? Os elementos do gráfico, tá? Estou mostrando ponto a ponto aqui sobre o gráfico. Existe um ponto mega importante na função do segundo grau, na parábola, que é esse ponto aqui, galera, tá? Que nesse caso aqui é o ponto mais baixo da função, tá? Ele é chamado de vértice. Ele cai demais em prova de vestibular de concurso de Enem. Você tem que entender esse vértice. Ó, o vértice, ele se localiza nesta posição, lembrando, se a parábola tivesse para cima, o vértice seria esse ponto lá mais alto. Aqui é o vértice. Nós podemos provar para vocês duas fórmulas. Esse vértice é tão importante que os matemáticos conseguiram provar a fórmula do x do vértice e aqui você vai ter o y do vértice. Ó, o vértice é um ponto. O vértice é um ponto, tá? Todo ponto tem o seu x e todo ponto tem o seu y. Para a gente descobrir qual é o valor do x do vértice, tem uma fórmula que é menos b sobre 2a. Eu vou te dar a função. Já já eu vou botar tudo isso aqui em prática através de um exemplo. Eu vou te dar uma função, a fórmula de uma função. Para você encontrar o x do vértice, você usa essa fórmula, menos b sobre 2a. E para encontrar o y do vértice, você aplica menos delta sobre 4a ou, se você não quiser decorar a fórmula, você substitui o x do vértice na função. Já já eu explico isso para vocês, tá? Se você não tiver a fim de aplicar, de decorar mais uma fórmula, basta pegar o valor do x do vértice que você encontrou e botar na função. Gente, vocês estão vendo esse lance aqui que eu estou chamando de eixo de simetria? O eixo de simetria ele passa exatamente, vejam aqui pelo desenho, em cima do vértice, tá? O eixo de simetria passa pelo vértice e divide a parábola em duas partes simétricas. Tem uma informação que eu preciso que vocês anotem nos cadernos. O x do vértice é a média aritmética das raízes. Essa informação eu vou usar bastante, tá? Você não tem duas raízes? Esta raiz aqui e esta raiz, se você calcular a média aritmética delas, você vai encontrar o x do vértice também. Então, é outra possibilidade de encontrar o x do vértice. Essa função do segundo grau, ela é bem abrangente. Tem gente que tem um pouquinho mais de dificuldade nesse assunto, porque realmente ele tem muito detalhezinho, mas eu vou colocar nesse vídeo aqui todos os detalhes que eu consegui, tá? Fica aí. Só quero te pedir um favor, se inscreve aqui no canal, por favor, é muito importante para mim, tá? Se inscreve aqui no canal rapidinho, inscrever e dá um like aqui, por favor, e compartilha com os amigos, vai estar me ajudando bastante. Beleza. Outro detalhe importante, se as questões perguntarem assim, qual é o valor máximo da função ou qual é o valor mínimo da função? Nesta parábola que nós temos aqui, nós vamos ter valor mínimo, porque a concavidade está para cima, tá? Como a concavidade está para cima, nós temos o valor mínimo da função. E o valor mínimo é sempre o y do vértice, tá? Já nesse caso aqui, que a concavidade está para cima, eu vou ter o valor máximo, que é o y do vértice. Então, se a concavidade, se o a for maior do que zero, valor máximo, tá? Menor do que zero, desculpe. E se o a for maior do que zero, valor mínimo, certo? Beleza, acho que eu falei muita coisa importante aqui. Agora fique tranquilo, é importante você anotar tudo isso no seu caderno. Eu vou trazer um exemplo que eu vou conseguir colocar tudo isso que eu estou falando em prática. Você vai visualizar tudo isso que eu falei já já através de um exemplo. Bem, uma água e quero falar de outra coisa importante. Nós aprendemos que uma função do segundo grau tem essa cara, né? F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Concorda comigo? Só que em algumas questões, para a gente ganhar tempo, para eu ser mais ágil aqui na resolução, que nosso objetivo é esse, né? Cada vez ser mais rápido nas resoluções. Vai ter momentos que eu não vou usar essa fórmula aí, eu vou usar a forma fatorada, tá? Ou seja, esta expressão aqui, ax quadrado mais bx mais c, pode ser representada de outra forma que é a vezes x menos m, x menos n. E o que é mn? Eu coloquei aqui embaixo, ó. Mn são as raízes da função. Então,
Vai ter momentos que eu vou preferir usar as raízes, tá? Vou usar, principalmente quando o autor coloca no gráfico as duas raízes, eu vou achar a fórmula da função através disso aqui. É o que a gente chama de forma fatorada da função. O que eu quero dizer é, resumindo, uma função do segundo grau pode ser escrita desta maneira, ax² mais bx mais c, ou desta outra maneira aqui, tá? Que é a chamada forma fatorada. Gente, se você não está afiado em equação do segundo grau, eu vou sugerir que você assista meus vídeos sobre equação do segundo grau, tá? Porque o assunto equação do segundo grau, ele afeta diretamente nesse assunto aqui. Tem tópicos que eu estou falando aqui de delta, de raiz, de forma fatorada, que eu explico tudo lá nesses vídeos aqui, ó. São duas partes, viu? Parte 1 e parte 2. Então, a minha sugestão é que vocês voltem aí aos vídeos. Se estiver tendo dificuldade nisso aqui, volta e procura lá esses dois vídeos e depois você retorna para esse vídeo, tá bom? Ou então termina logo esse aqui e depois volta para o outro. Beleza, deixa essa forma fatorada, anote aí no caderno que a gente vai precisar. E aqui eu fiz um resumo top para vocês, tá? Esse resumo aqui é muito bacana, inclusive eu até coloquei lá no meu Instagram. Se você quiser pegar já arrumadinho, tem lá no Instagram. Vou deixar o Instagram aqui para vocês, que é o Vaguiar Mate. E aqui para mim é um resumo perfeito desse assunto. Eu vou mudar de cor aqui, galera. Vou mudar de cor. Ó, aqui eu trago nesse slide os possíveis cenários de gráficos de uma função do segundo grau, certo? Tá bem teórica a aula, não tá por enquanto, mas calma, viu? Calma que já já eu faço aquilo que vocês adoram, que é exercícios, né? Que horas vai ser o exemplo, professor? Daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho o Vaguinho faz os exemplos para vocês. Primeiro vamos nos apropriar da teoria aqui. Ó, esses são 6 cenários que vocês podem encontrar de agora em diante nas questões. Primeiro cenário. Se o A for maior do que 0, nós temos concavidade para cima. Então observe que esses três gráficos aqui, a concavidade está para cima. Pronto. Agora, se o delta for maior do que 0, eu vou te dar uma função. Toda questão vai te dar uma função, tá? E aí você calcula o delta. O delta deu maior do que 0. Lembra? Delta b² menos 4ac. Delta deu maior do que 0. Se o delta dá maior do que 0, a gente já estudou isso em equação do segundo grau, a gente sabe que são duas raízes reais distintas. Por isso que o gráfico vai tocar duas vezes aqui no eixo x, tá? Eu não desenhei o eixo y aqui não, porque meu foco não é no eixo y. Meu foco é o eixo x, certo? Então, vamos ver se vocês entendem. Essa concavidade está para cima porque o A é maior do que 0. Está tocando duas vezes aqui porque o delta é maior do que 0, ou seja, tem duas raízes. Se o delta for maior do que 0, nós vamos ter uma raiz dupla, certo? É uma raiz só com duplicidade, uma raiz real com duplicidade. Por isso que só vai tocar uma vez no eixo x. E se o delta for menor do que 0, será que tem gráfico? Delta é menor do que 0. Será que tem gráfico? Porque, na verdade, quando o delta é menor do que 0, não existem, olha o símbolo, não existem raízes reais. Concordam comigo? Não existem raízes reais. Bem, se não existem raízes reais, não vai tocar no eixo x, porque a raiz, galera, eu já expliquei isso para vocês, é onde toca o eixo x. Vai ter gráfico? Vai. Só que não vai tocar o eixo x. Vejam aqui no desenho, tá vendo? Não toca o eixo x, com cavidade para cima. A parte de baixo é a mesma situação, tocando duas vezes, tocando uma vez, não tocando, só que a concavidade está para baixo, tá? Tudo que eu acabei de falar, vocês vão anotar nos cadernos de vocês, é o embasamento teórico desse assunto. Bem, eu tenho ainda 10 minutos para esse vídeo e trago aqui 2 exemplos excelentes para vocês, tá? Espero que eu consiga fazer esses 2 exemplos nesses 10 minutos. E na parte 2, quando eu voltar, quando acabar esse vídeo, quando eu começar a parte 2, aí eu vou trazer questões do Enem, de vestibulares e de concursos sobre esse assunto, tá? Essa parte eu trago só 2 exemplos. Na outra parte que eu continuo exemplos de vestibulares, Enem e tal. Então vamos lá. Exemplo 1. Considere uma função quadrática de R em R dada por essa fórmula. Só quero relembrar vocês uma coisa aqui. Qual é o valor de A aqui? É 1, tá vendo?
um invisível aqui. O valor de B é menos 6 e o valor de C é 8, tá? Essa questão é bacana porque eu vou colocar tudo em prática que eu acabei de falar. Tudo que você já anotou aí no seu caderno. Lembrando, quando A é igual a 1, já vamos escrever alguns detalhes aqui do lado. A concavidade vai para cima. Vocês concordam comigo? Quando A é maior do que 1, concavidade para cima. Sobre o B, no próximo bloco eu falo sobre o B, tá? Eu não utilizo aquela técnica dos ramos, não. Eu tenho outra técnica para conversar sobre o B. Próximo vídeo eu falo sobre isso. O valor de C é 8, ou seja, é onde a parábola corta o Y. Onde a parábola corta o Y. A questão me pede assim, letra A. Vou mudar de cor aqui. Letra A. Encontre seu vértice, né, que é aquele ponto mais baixo ou mais alto. Como a concavidade está para cima, galera, nessa questão, vai ser o ponto mais baixo, o vértice, certo? Bora encontrar o vértice? Bora. O vértice é um ponto, então para encontrar o vértice, eu vou encontrar o x do vértice e o y do vértice. Anotaram no caderno já as formulazinhas do slide passado? Não vou voltar não. A fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. Menos b, olha aqui para o lado, é menos 6, então vai ficar menos 6 sobre 2 vezes a. A é 1. Então, menos com menos é mais, fica 6 sobre 2. Eu descobri que o x do vértice é 3. O y do vértice eu não vou usar a fórmula, que é menos delta sobre 4a. Eu acho mais fácil pegar o 3 que eu acabei de descobrir e substituir na fórmula. Aí você vai estar encontrando a imagem do x do vértice. E quem é a imagem do x do vértice? É o próprio y do vértice. Então, para encontrar o y do vértice, basta fazer o f de 3, que é colocar o 3 ali, ó, 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 8. Eu substituí aqui na função. Gente, resolvendo essa continha, dá 9, menos 18 é menos 9, mais 8, menos 1. Moral da história, o vértice que eu estava querendo descobrir é 3 em x e menos 1 em y. Além disso, na letra A está pedindo mais coisas, tá? Está pedindo seu máximo ou mínimo. Eu vou fazer um esboço aqui bem vagabundinho, viu? Um esboço bem louco aqui. Não vai ser um esboço bom que eu vou fazer aqui, não. Ó, 3 minutos. Vai ser algo mais ou menos assim, galera, tá? Essa função, certo? No próximo slide que eu vou fazer esse gráfico mais bem arrumado. Aqui é o vértice, que é 3 em x, e menos 1 em y. Preste atenção. O autor está perguntando, vocês entenderam que eu botei concavidade para cima porque o A é positivo, o C é mais ou menos aqui que é 8. Tá, o autor está perguntando, tem máximo ou tem mínimo aqui? Como a concavidade está para cima, olha aqui para esse desenho, a concavidade está para cima, vai ter mínimo, e o mínimo é esse ponto aqui, tá? O y do vértice. Então, nessa questão, nós vamos ter o mínimo, e o mínimo é o y do vértice, que é exatamente menos 1. Aí ele pergunta, seu conjunto imagem. Vocês estão ligados que o contradomínio são os reais. A imagem são os valores do y, na qual a função está. A função está onde no y? O gráfico começa da onde e vai até onde no y? Essa parte que eu pintei de azul. Então a imagem, conjunto imagem, é fechado em menos 1, ele começa de menos 1 e a gente não sabe onde termina, então vai até o mais infinito, certo? Essa questão tá mega importante, galera, muito. Esse vídeo de hoje tá todo importante. Vocês vão anotar tudo no caderno e ver o vídeo 10 vezes se for necessário, tá? O bom do canal é esse, né? Que agora vocês estão vendo o exemplo. Se ficou alguma dúvida na parte teórica, você volta lá para a parte teórica de novo. Compara até entender, né? Até entender. E se continuar com dúvida, manda direct para mim no Instagram que eu te explico. Letra B. Encontre suas raízes. Para encontrar as raízes, a gente tem que tirar o y e colocar 0. Então vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 8, que é a função, igualada a 0. Eu não vou fazer a fórmula de Bhaskara, viu? Não vou fazer delta nem Bhaskara. Se você não conhece esse macete, volta lá no meu vídeo de equação do segundo grau. Eu vou usar esse macete aqui que é da soma e do produto. Ó.
x ao quadrado mais sx mais p igual a zero. Então, aqui eu percebo que p, deixa eu mudar de cor. O p é 8, tá vendo, galera? Produto é 8. E a soma aqui, eu tô vendo que é 6. Moral da história. Eu quero que vocês encontrem aí para mim dois números que o produto seja 8, tchan vezes tchan dá 8, e que eles dois somados sejam 6. A resposta é 2 e 4, tá? 2 vezes 4, 8, e 2 mais 4, 6. Eu vou pegar tudo isso que eu fiz agora e vou jogar num gráfico. Preste atenção, tá? Como é que fica isso? Esboce seu gráfico. Vamos lá. Eu vou começar assim, ó. O valor de C é 8, tá, galera? Então, vai cortar aqui no 8. Legal? Corta aqui, ó. A interseção é justamente aqui, o C. As raízes que nós acabamos de descobrir, você escreveu no seu caderno aí, 2 e 4. Então, uma raiz é 2, é aqui, e a outra raiz é 4, certo? Então, aqui, raiz, e aqui, raiz. Lembrando que as raízes a gente marca onde? No X. Qual o valor do vértice que nós acabamos de descobrir? 3 e menos 1. 3 e menos 1. Ó, olha o vértice. Faz sentido 3 ser o vértice? Faz. Por quê? As raízes são 2 e 4. Se eu tirar a média aritmética das raízes, que é 2 mais 4 dividido por 2, fazer a média, vai dar quanto? 3, que é justamente o x do vértice. O x do vértice é sempre a média das raízes. Galera, isso já é suficiente para eu traçar o gráfico, tá? Não está perfeito não, mas dá para levar aqui, certo? Então tá aí nosso gráfico. Agora eu preciso colocar alguns detalhes. Letra C. Tá aqui, ó. Esse C, vocês sabem que é a interseção, né, com o Y, com as abscissas. As raízes são as interseções com X. Aqui nós temos o vértice. O ponto mínimo da função é menos 1. Beleza? E agora a gente vai encerrar essa bela questão fazendo o seguinte. Primeiro, eu vou fazer primeiro a letra E, depois eu volto para D, tá? Primeiro eu vou fazer a letra E. Primeiro a letra E, depois a D. Essa letra E é um pouquinho mais capiciosa. Veja, ele pede na letra E, estude os sinais. Estudar os sinais é você dizer aonde que a função é maior do que zero, aonde que a função é igual a zero e aonde que a função é menor do que zero, tá? Em que valores de x? Quais os valores de x que torna a função? Eu vou começar do mais fácil. Onde é que a função é menor do que zero? O nível do mar é aqui, né, gente? Zero. Nível do mar, tá aqui, no x. A função é menor do que zero aqui, onde eu botei o menos, tá vendo? Nesse intervalo aqui, verdinho, qualquer valor que eu pegar do x, a função vai estar lá embaixo, o azulzinho vai estar lá embaixo. Tem gente que confunde. Professor, do 2 ao 4, você está dizendo que é negativo? Não. De 2 a 4 são valores positivos no x, mas qualquer valor que você pegar, substituir de 2 a 4 na função, a função estará negativa. Ó, o azulzinho, esse azulzinho aqui, desceu do ponto zero. Tá? É a função que está negativa. Então, ela é negativa em o x entre 2 e 4, tá? Aberto, viu, galera? Por que aberto? Porque no ponto 2 e no ponto 4, a função é exatamente zero. Então, a função vai ser zero quando x for 2 e quando x for 4. E, para encerrar, quando é que a função é positiva? Atenção! Qualquer valor que eu pegue aqui, ó, tá vendo? Ó, depois de 4, qualquer ponto de x que você pegue, o 5 ou o 6, depois de 4, as suas imagens vão estar todas lá em cima positivas. Então, o y vai ser a função vai ser positiva quando x for maior do que 4, certo? À direita de 4, ou quando x for aqui, ó. É interessante, ó. Antes de 2, todo x que eu pegar menor do que 2, até os negativos, as suas imagens vão estar todas lá em cima, tá bom? Ou x menor do que 2. E para encerrar, eu quero saber onde é que a função indique os valores de x para quais a função seja crescente e decrescente.
o marco vai ser aqui, ó. O marco vai ser o x do vértice, tá, galera? Que é 3, não é? É esse ponto aqui, tá? X do vértice. De 3 para a direita, a função é crescente. Aquele conceito de função crescente. Quando cresce no x, cresce no y, tá? É isso que é função crescente. À medida que eu aumento no x, aumenta no y. Então, ela vai ser crescente para x maior igual a 3. E qualquer número que você pegue menor ou igual a 3, lá do infinito até 3, a função é decrescente para x menor igual a 3. Eu vou terminar só mais um exemplo, talvez eu exceda só esse bloco aqui em 5 minutos, mas para encerrar esse outro exemplo. Esse primeiro exemplo, top, viu? Eu sugiro que vocês resolvam esse mesmo exemplo que eu fiz agora 10 vezes até entender tudo, porque eu consegui mostrar todos os elementos no gráfico ali, vocês viram. E agora o 2 para encerrar. Esse exemplo 2, ele vai te ajudar a entender melhor o meu próximo vídeo, tá certo? Que eu vou trazer várias questões de concurso Enem vestibular, e aí você vai precisar disso aqui, que é montar a fórmula. É uma habilidade que você precisa nesse assunto, a habilidade de montar a fórmula. Quer ver? Exemplo 2. Escreva na forma a lei da função. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Então, o autor quer saber o que nessa questão? Qual é a fórmula dessa função? Importantíssimo isso aqui, tá? Tá? Por mim. Eu estou vendo de cara aqui já o 1 e o 4. Esse 1 é uma raiz e esse 4 é outra raiz. Quando o autor dá as raízes, eu prefiro usar a forma fatorada ao invés de usar essa. Eu uso a forma fatorada que é A vezes x menos m vezes x menos n, tá? É a fórmula fatorada, a forma fatorada. E esse m e n são as raízes, então eu vou tirar esse m de Maria e vou botar 1, menos 1, e vou tirar esse 4 aqui e vou botar no lugar de m, x menos 4. Beleza. Tá faltando descobrir o que aqui? Tá faltando descobrir esse azinho aqui. E aí a gente mata a questão. Para descobrir esse azinho, basta você pegar um ponto do gráfico e substituir. Óbvio que a gente não vai pegar o 1 e 0, nem o 4 e 0, porque a gente já usou, então vai zerar tudo aqui. Você tem que pegar outro. Esse outro é esse cara aqui, tá vendo, galera? É o 8. Mas esse ponto 8 aqui, a gente não pode dizer 8. Na verdade, ele é o quê? 0 e 8. X é 0 e y é 8. Vamos agora substituir esse 0 e 8 nesta função, tá? Aí vai ficar show agora. Aí fica assim, ó. 8, que é y, é igual a vezes x é 0. 0 menos 1 vezes 0 menos 4. 8 é igual a vezes 0 menos 1 dá menos 1. 0 menos 4 dá menos 4. Menos 1 vezes menos 4 vai dar mais 4, né? Passa dividindo, 8 dividido por 4 vai dar 2. Então eu descobri que A é igual a 2. Agora, show de bola. Basta eu tirar esse A aqui e colocar 2. Então fica 2 vezes x menos 1 e x menos 4. Eu vou ainda aplicar aqui a distributiva, tá? X vezes x, x quadrado. X vezes menos 4, menos 4x, menos x, mais 4. Vou multiplicar por 2 e a gente encerra. Lembrando que menos 4x e menos x dá menos 5x, né? Então, 2 vezes x quadrado, 2x quadrado. 2 vezes menos 5 dá menos 10x. E 2 vezes 4 vai dar 8. Aqui nós temos a fórmula da função, tá? Era isso que ele queria, que você chegasse nesta fórmula. Eu peguei a forma fatorada, porque eu acho mais simples do que fazer sistema, tá? Mas também no outro bloco eu vou fazer de outras maneiras também, ao invés de forma fatorada, tá? Deixa eu colocar isso aqui, que minha diretora gosta que eu jogue isso aqui. Gente, quero agradecer, viu? Enormemente vocês até ter me esperado até aqui o finalzinho, né? 34 minutos já de aula, mas foi bacana, viu? Falei muita coisa importante aqui, certo? Só não se esquece de se inscrever no canal, por favor, e de compartilhar essa aula. E lembrando, a gente vai ter mais um bloco ainda de função do segundo grau para trazer questões para melhorar nossa visão e ampliar nosso repertório. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!